Olá, prezados irmãos, adventistas do sétimo dia, graça e paz a todos. O propósito desse vídeo é anunciar a chamada para a grande reunião que haverá com os adventistas do sétimo dia na hora undécima. Inclusive, milhares de irmãos da Igreja Adventista de vários lugares do mundo já estão sabendo sobre essa grande reunião. Inclusive, eles já estão se organizando e se preparando para esse glorioso evento. Nesse estudo, iremos abordar os seguintes temas: o local estratégico da reunião do povo de Deus na hora undécima, para dar a mensagem do Evangelho do Reino durante o alto clamor, as três vindas de Jesus no Oriente, o local do refúgio do povo de Deus durante as 7 últimas pragas e o segundo e maior e mais glorioso êxodo da história, que mostra como o povo de Deus será guiado para esse local de refúgio. Antes de iniciar o tema, peço que vocês se inscrevam nesse canal e ativem o sininho das notificações. Onde o povo adventista estará reunido na hora undécima durante o alto clamor? O profeta Isaías declara: "E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, e irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor." Isaías capítulo 2, versículo 2 e 3. Como vocês podem ver, os povos das nações gentílicas serão atraídos pelo glorioso testemunho do povo do Senhor no Monte Sião, na hora undécima, e ouvirão a mensagem eterna. O Monte Sião será um ponto estratégico para a proclamação do Evangelho eterno. Será um lugar de referência global. Deus vai operar maravilhas através do seu povo ali. Suas faces estarão iluminadas, doentes serão curados, falarão todos os idiomas. Todos os povos serão atraídos e ouvirão a lei do Senhor. Essa é a mensagem que prepara o povo para a hora undécima. O bom pastor está convidando e preparando seu povo para a grande reunião que haverá, onde todos estaremos reunidos em um só lugar, na hora undécima, para receber o mais glorioso Pentecostes e encorajá-los a levar o Evangelho eterno a todas as nações, estando blindados com a garantia da proteção divina. Pois sabendo que não passarão pela morte, o exército do Senhor conseguirá alcançar todos os países, inclusive conseguirá entrar nos países comunistas totalitários, onde não se pode nem falar de Jesus, que é morto. Assim como Jesus preparou e reuniu 120 pessoas no passado, incluindo seus discípulos, para receber o primeiro Pentecostes, que resultou na conversão de 3.000 pessoas, Ele está agora reunindo e preparando seu povo em um só lugar para receber o derramamento do Espírito Santo com grande poder, o que resultará na conversão de uma grande multidão inumerável, proveniente de todas as nações. O refúgio do povo do Senhor durante as 7 últimas pragas. Deus está comunicando à sua igreja, através da vara do pastor, a existência do lugar físico de refúgio, o qual ele está preparando para o seu povo durante o derramamento das 7 últimas pragas, para que eles não sofram as terríveis consequências de serem atingidos pelas pragas, estando em perigo no meio dos ímpios. Assim como Deus refugiou seu povo sincero no passado contra os juízos divinos, preparando-lhes lugares de refúgio, vai abrigar seu povo agora. Note que toda a vez que Deus envia juízos,
ele prepara um lugar de refúgio para proteger seu povo sincero. No passado, ele preparou a terra de Gósen como um lugar de refúgio para os israelitas durante as 10 pragas no Egito. Refugiou Noé e sua família na arca durante o dilúvio. Também preparou uma montanha ou uma pequena cidade de Zoar como refúgio para Ló e sua família durante a destruição de Sodoma e Gomorra. E indicou as montanhas como lugar de refúgio para os cristãos e os discípulos para se livrarem da destruição de Jerusalém que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. E no tempo do fim, será que Deus vai deixar seu povo perecer no meio dos ímpios durante as 7 últimas pragas, visto que as ilhas, as montanhas vão desaparecer do lugar, vai cair saraivadas de granizo do céu, de 1 talento cada. O sol vai queimar homens com fogo. Qual será o lugar de refúgio para o povo de Deus? E que resposta o povo de Deus vão dar para a igreja invisível que virá das outras nações, quando eles proclamarem: sai dela, povo meu, para que não sejais participante de seus pecados, ou seja, não pegar a marca, e para que não recebam suas pragas, ou seja, as 7 últimas pragas. Apocalipse 18, verso 4. Para onde todo esse povo será guiado antes de cair a primeira praga? Onde é que Deus vai colocar o seu povo durante o derramamento das 7 últimas pragas? Onde estará protegido o povo de Deus? Haverá proteção e livramento sobre o Monte Sião. Em uma das mais belas e consoladoras passagens da profecia de Isaías, faz-se referência à coluna de nuvem e de fogo para representar o cuidado de Deus pelo seu povo na grande luta final com os poderes do mal. E criará o Senhor sobre toda a habitação do Monte Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção, e haverá também um tabernáculo para sombra contra o calor do dia, e para refúgio, esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Isaías, capítulo 4, versículos 5 e 6. Patriarcas e Profetas, página 197, parágrafo 3. Estes poucos remanescentes, incapazes de se defenderem no conflito mortal com os poderes da terra, arregimentados pela hoste do dragão, fazem de Deus a sua defesa. Pela mais elevada autoridade terrestre, foi feito o decreto para que, sob pena de perseguição e morte, adorem a besta e recebam seu sinal. Queira Deus auxiliar seu povo agora, pois sem sua assistência, que poderão eles fazer naquele tempo, em tão terrível conflito? Testemunhos Seletos, volume 2, página 67. No tempo em que os juízos de Deus estiverem caindo sem misericórdia, oh, quão invejável para os ímpios será a posição dos que habitam no esconderijo do Altíssimo, o pavilhão em que o Senhor esconde todos os que o amam e obedecem a seus mandamentos. Manuscrito, página 151. Maranata, página 275, parágrafo 4. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os remanescentes, aqueles que o Senhor irá chamar. Joel, capítulo 2, versículo 32. Mas sobre o Monte Sião haverá livramento e santidade, e a casa de Jacó possuirá a sua herança. Obadias, capítulo 1, versículo 17. E salvadores subirão ao monte de Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Obadias, capítulo 1, versículo 21.
Esses versos que acabamos de ler vão se cumprir ainda no tempo de graça. Os salvadores que estarão no Monte Sião, de Abadias 21, são os mesmos que João viu no Monte Sião com o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Apocalipse 14, versículo 1, sendo primeiramente salvos por ele. Eles se convertem em salvadores do mundo, trazendo a grande multidão de remidos. Haverá proteção sobre o Monte Sião, e o Senhor criará sobre cada moradia do Monte Sião e sobre suas assembleias uma nuvem e fumaça durante o dia e o brilho de um fogo flamejante durante a noite, porque sobre todos a glória será uma defesa. Isaías capítulo 4, verso 5. E olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu pai inscrito em suas testas. Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Este Monte Sião aí, destes versos, não se refere ao céu, pois o contexto imediato de Apocalipse 14 é a pregação das 3 mensagens angélicas, em especial o alto clamor do terceiro anjo. Apocalipse 14, versículo 1, refere-se ao Cordeiro, que é um símbolo de Cristo de forma invisível, junto com os 144.000. Como saberemos que Cristo estará ali? Através do derramamento do Espírito Santo. Assim como aconteceu no primeiro Pentecoste, Jesus estava presente de forma invisível, derramando seu Santo Espírito sobre os discípulos. Tudo isso nos levará ao maior êxodo da história, depois daquele vivido pelo Israel antigo. Haverá 2 grandes eventos no cumprimento do segundo êxodo. A primeira fase está no estudo do carro de Ezequiel 1, um trajeto especial que se cumprirá com a Igreja do Senhor após ela ser purificada. Ela irá primeiro para o Oriente, a fim de se reunir, se preparar e aguardar a descida do Espírito Santo para proclamar o Evangelho eterno a todas as nações na hora undécima. Essa primeira parte do Êxodo se cumprirá após a Terceira Guerra Mundial na Terra Santa, pouco antes de sair o decreto dominical, antes do alto clamor da hora undécima. Se inscrevam no canal e ative o sininho para receber a notificação, pois breve publicarei o estudo sobre os carros de Ezequiel 1. Nesse vídeo estou apresentando apenas a segunda fase do Êxodo, que se cumprirá durante a lei dominical, após o fechamento da Porta da Graça para as nações gentílicas, no tempo em que a Igreja do Senhor já estará reunida no Monte Sião, no Oriente, e então ela conduzirá e resgatará, através do Êxodo, uma grande multidão de remidos para o local de refúgio e abrigo do povo de Deus durante as 7 últimas pragas. Textos do Espírito de Profecias e da Bíblia relacionados com o segundo Êxodo nos últimos dias. O maior e mais glorioso êxodo da história. E o Senhor destruirá completamente a língua do mar egípcio, e com seu poderoso vento ele sacudirá sua mão sobre o rio, o ferirá nos 7 riachos, e fará homens atravessá-lo a pé enxuto, e haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, o qual será deixado da Assíria, como ocorreu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Isaías capítulo 11, verso 15 e 16. E o Senhor dos exércitos instigará um flagelo para ele, de acordo com a matança de Midian na rocha de Horebe. E como sua vara estava sobre o mar, assim ele a erguerá, de acordo com a maneira do Egito. Isaías capítulo 10, verso 26. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que eu levantarei para Davi um renovo justo, e um rei reinará e prosperará,
e executará juízo e justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará salvo. E este é seu nome, pelo qual ele será chamado: o Senhor nossa justiça. Portanto, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que eles não mais dirão: o Senhor vive, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Porém dirão: o Senhor vive, aquele que conduziu a semente da casa de Israel desde a região do norte e desde todas as regiões para onde eu os levei, e eles habitarão em sua própria terra, ou seja, na terra prometida. Jeremias capítulo 23, versos 5 a 8. Ellen White, em harmonia com os profetas bíblicos, diz o seguinte: tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Oséias capítulo 3, versos 4 e 5, Profetas e Reis, página 153, parágrafo 4. O Espírito de Profecias comenta sobre esse glorioso êxodo. Os filhos de Judá foram numerados entre aqueles de quem Deus dissera: sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Êxodo capítulo 19, verso 6. Jamais em seu ministério Jeremias perdera de vista a importância vital da santidade de coração nas variadas relações da vida e principalmente no serviço do Altíssimo Deus. Claramente, ele previu a queda do reino e a disseminação dos habitantes de Judá entre as nações. Mas com os olhos da fé viu além de tudo isto para os tempos da restauração. Soando em seus ouvidos estava a promessa divina: eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver refugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Em seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com que o nomearão: o Senhor Justiça Nossa. Jeremias 23, verso 3 ao 6. Profetas e Reis, página 217. Assim, profecias de juízo próximo foram misturadas com promessas de final e glorioso livramento. Os que escolhessem fazer paz com Deus, vivendo vida santa em meio à prevalecente apostasia, receberiam força para cada prova e seriam capacitados para testificar dele com forte poder. E nos séculos por vir, o livramento que se havia de operar em benefício deles excederia em fama ao efetuado em favor dos filhos de Israel ao tempo do Êxodo. Aproximavam-se os dias, declarou o Senhor, por intermédio do seu profeta, em que eles não mais diriam: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Jeremias 23, versos 7 e 8. Tais eram as maravilhosas profecias proferidas por Jeremias durante os anos finais da história do reino de Judá, quando Babilônia estava se tornando soberano universal e estavam mesmo levando o cerco de seus exércitos contra os muros de Sião. Profetas e Reis, página 217. Porquanto, eis que vem dias, diz o Senhor,
em que eu trarei novamente os cativos do meu povo, Israel e Judá. Diz o Senhor: eu os farei retornar para a terra que eu dei para os seus pais, e eles a possuirão. A violenta ira do Senhor não retornará até que tenha feito isso e até que tenha realizado os intentos do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto. Prestem bem atenção. Quando acontecerá? Quando se cumprirá? Nos últimos dias entendereis isto. Jeremias capítulo 30, versículo 2, 3 e 24. Esta mensagem é a mensagem da justificação pela fé para aqueles que acreditam. Eles podem verdadeiramente chamar a Cristo sua justiça. Lembre-se, foi Cristo quem conduziu Israel para fora do Egito, e é Ele quem conduzirá o segundo êxodo. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos capítulo 4, versículo 3. Se inscrevam no canal e ative o sininho e não perca o próximo vídeo, pois veremos mais provas irrefutáveis de que Deus guiará seu povo através do êxodo para a terra prometida no Oriente Médio, pois Ellen White, Jeremias, Oséias e Amós confirmam essas promessas. Estudaremos sobre o ajuntamento das 12 tribos de Israel que andam dispersas, as quais serão ajuntadas na Igreja Adventista do Sétimo Dia nos últimos dias. E também as promessas bíblicas do retorno do povo de Deus à terra prometida nos últimos dias. E as 3 vindas de Jesus no Oriente.